Eu lembro que um dia a gente saiu no Jornal Nacional. Uau. Por quê? A gente era o stand mais legal da Bienal. Porque os outros também são legais, mas eles faziam o mais do mesmo. Que era estar lançando um bom conteúdo com o livro pronto na prateleira. Nosso livro era o único que não estava pronto. Sim. Você ia lá, fazia uma experiência e ele se transformava para você. Você falava, nossa, que legal, que diferente isso. Empreendedores já experientes, eu conseguia olhar o mercado. Eu sabia o mercado endereçável, eu sabia tudo. Mas a gente não sabia o tamanho do mercado no sentido de hábito. Que é uma coisa que eu vejo muito empreendedor hoje em dia, e foi o grande aprendizado da história, é isso. Não é só saber o tamanho do mercado endereçável, você vai... Você sabe a profundidade de fato do mercado? Se o mercado tá preparado para comprar aquele seu produto? E tem coisa que não tá. Disney é a maior empresa de conteúdo do mundo. Ponto. Ano passado ela colocou a gente como parceiro mais inovador de conteúdo dela. Uau, por isso. Que espetáculo. Fantástico. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com meu parceiro Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, cara. E hoje aqui, dividindo a bancada com a gente, um cara que tem uma história fantástica de um tipo de empreendedorismo que é muito importante para todas as crianças do nosso Brasil. André Campelo, fundador e CEO, cofundador, né? E CEO Dentro da História. Exato. Prazerzaço. Prazer, André. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Honra é nossa. Você, por aquilo que você faz, cara. Bacana. Antes de eu explicar, é melhor que você explique um pouquinho o que é o Dentro da História. Dentro da história, a gente vai contando aqui durante o nosso papo, um pouco do que a gente fez e vem fazendo, mas ele veio de um sonho que a gente teve lá em 2016, alguns anos atrás, de criar um negócio de educação, tecnologia e criança. Isso não era tão simples, até porque criança, eu estou falando de criança de 2 a 8, 9, 10 anos, crianças em fase de alfabetização, e crianças muitas vezes sem o device, que a gente fala o celular, o tablet na mão, a gente sabe que eles usam. Como a gente levaria essa inovação para a criança? E a gente pensa em fazer isso em produtos que se transformam do digital para o físico, a gente faz isso em livros personalizados. Então a gente coloca a criança dentro das histórias, literalmente. A gente começou com Turma da Mônica lá em 2016, hoje a gente tem mais de 300 histórias, a gente vai contar um pouquinho disso, mas a criança pode fazer parte de qualquer história, ela vai participar com o seu nome, com o seu avatar, como se ela fosse um personagem daquelas que ela já conhece ou uma história nova, socioemocional, educação financeira, enfim. E da onde surgiu a ideia, a inspiração, André? Eu tenho uma filha hoje que está com 10 anos, a Letícia, lá em 16 ela estava com 4 para 5 anos. Eu olhava muita coisa para criança, porque estava numa fase de alfabetização, né? E o papel do pai deve ser paralelo da escola, principalmente nessa faixa de idade. Então o pai, além de cuidar, além de educar, comer, as necessidades básicas, acho que uma grande preocupação que o pai tem é a criança aprender a linguagem, né? E a primeira linguagem é a leitura e a escrita ali, como que ela vai aprender aquilo no universo das palavras. Então o pai se preocupa com aquilo. E a gente falou, vamos fazer uma coisa para criança, educação e tecnologia. A gente tentou cruzar isso e a gente olhou para algumas coisas que aconteciam no mundo e a gente teve a ideia de fazer isso num livro, que é o melhor device para criança. Quando a gente brinca, às vezes me perguntam, mas e o livro digital? Brincadeira, o livro digital é para gente que é velho, não é para criança. Até porque já é o melhor device na mão da criança, né? A criança vai folhear, vai abrir, vai cheirar. E também, nessa faixa de idade, a criança tem uma coisa compartilhada com seus pais. A tela acaba sendo uma coisa que ela individualiza aquela experiência dela. O livro, ela vai sentar no colo do pai, vai ler junto, enfim, e outras coisas. E eu posso trazer isso, contar essa história aqui do que eu passei com Dentro da História. Isso aqui é a Estela, né? Minha menina, loirinha, olho claro, né? E o engraçado é que além da gente conseguir personalizar, contar as histórias e tudo mais, o tempo passa, minha filha, que legal. Tem uma outra aqui que ela já tá de óculos, porque ela usa óculos, e a gente foi aperfeiçoando as histórias. E a princesa, né? Que legal. E todas essas histórias. E eu tava conversando com ela hoje no café da manhã, e falei, Estela, papai vai entrevistar hoje o cara que escreveu esses livros aqui, né? Você tem uma pergunta pra ele? Olha só. E aí... Olha, responsabilidade. Olha a responsabilidade. A Estela tá assistindo, hein? Ela vai assistir. Beijão pra você. Aí a Estela me perguntou o seguinte, ela falou, não, papai, eu queria saber como é que ele faz essas histórias. Então, legal. André, conta pra gente como é que você cria isso aqui, cara. Vou tentar ser bastante lúdico pra quem tá nos ouvindo, mas uma coisa também trazendo a Estela e a Letícia, minha filha, a Dentro da História é minha terceira empresa, a gente fala um pouco mais disso, mas as duas anteriores eu teria muita dificuldade de falar para ela o que a gente faz.
eram empresas de marketing, consultoria, enfim. Se Sim. explicar uma criança, seus 6 anos, não é tão simples. Ela, dentro da história, na verdade, ela entende, ela é apaixonada e ela vende. E a Quantas Luária? vezes os professores me perguntaram em escola, você chega, troca de ano, troca o professor, fala, você que é o pai da Letícia? Ela leva os livros, ela levou agora, tipo, acho que semana passada ela levou na quinta-feira, para as crianças, ela levou 19 livros que ela tem em casa, para as crianças lerem na aula de literatura. É um para cada um e todos com o nome dela. Que ela legal. queria, enfim. Sim. E ela acaba vendendo com isso. E ela brinca, hoje tem 10 anos, ela tem um baita orgulho. Mas como que eu faço respondendo para a Estela? A gente tenta fazer isso como fosse uma mágica, transformar, colocar a criança dentro do conteúdo. A gente sempre teve essa essência de... A gente é uma empresa de crianças. A gente vai trazer essa inovação como fosse uma mágica. Então a criança, ela vai fazer isso online, ela vai entrar num site, vai personalizar como fosse um avatar. Essa faz parte da experiência. Mas o chegar para ela, a história, é uma história lúdica. Então ela vai estar em todas as páginas, ela vai estar com seu avatar, com seu nome, numa história que ela já é apaixonada, como você mostrou ali na Turma da Mônica, Patrulha Canina, que é um dos maiores desenhos do mundo. E a criança vai fazer parte daquela história que ela conhece, que ela vê num desenho. Então ela vai se sentir parte, ela vai se identificar mais, e aquilo ela vai transformar um hábito de leitura um pouco melhor, enfim. Então a gente viu isso. Nos últimos 6 anos a gente vendeu 1 milhão de livros aí no Brasil. Uau! 1 milhão de livros únicos. Cada livro é único, absolutamente. A gente é uma empresa que não tem nada pronto, não tem estoque, enfim. Você faz experiência, eu vou fazer com a mágica de tecnologia, com nossos parceiros, entregar isso para você em uma semana na sua casa e no Brasil todo. Fantástico. Interessante porque, assim, você está num mercado, né, editorial que, teoricamente, teve grandes desafios, né, para se reinventar. E outro é a questão de serviço, né, de personalização do produto, né, cara? Imagino como é que é essa estrutura, como é que fazer essa estrutura funcionar, né? Legal. É. Eu vou tentar trazer um pouco da história como a gente lançou a empresa. Legal. Lá em 2016, uma das felicidades nossas, quando a gente teve a ideia de colocar a criança dentro das histórias em livros personalizados, foi escolher uma boa história. E quando a gente fala que é uma empresa de criança, a gente entendeu, e a gente teve a felicidade de entender que eu venderia muitas vezes para o seu pai, para os tios, para os avós, para os familiares daquela criança. E a gente tinha que buscar uma história que fosse referência para aqueles adultos. A gente buscou Turma da Mônica, foi a nossa primeira história, acho que foi um dos nossos grandes fatores de sucesso. E a gente levou isso para o Maurício Souza no primeiro semestre de 2016. Eu lembro que a gente levou, quando eu falo levou para o Maurício Souza, a gente levou para o escritório deles, para o time que trabalha com eles. Em uma determinada reunião, o Maurício participou também. Mas a gente está falando de uma história que é muito clássica, né? Todo mundo aprendeu a ler com a Turma da Mônica no Brasil. E aí, numa reunião, a gente falou, ó, queria fazer... O Maurício Souza entra numa sala com a gente, teve a oportunidade de ter uma reunião com ele. E eu expliquei rapidamente o que a gente estava fazendo ali. A gente falou, Maurício Souza, a gente queria fazer como você fez outras crianças, para quem não sabe, a Magali, a Mônica são filhas dele, e outros personagens da turminha também são inspirados em filhos, amigos, enfim, em referência ali da infância. A gente falou, a gente queria, com tecnologia, que você desenhasse qualquer criança. E a gente vai fazer isso em histórias, vai transformar e vai entregar isso na casa do Brasil todo, crianças com seus próprios livros. Toparam e convidaram a gente, naquela reunião que a gente estava ali, para um lançamento. Falou, vocês não querem lançar com a gente isso na Bienal do Livro de São Paulo, que é o maior evento ainda hoje de pessoas do movimento, são quase entre 800 a 1 milhão de pessoas ali, em 10 dias de evento, tem muitas escolas que participam, e eles tinham o maior stand da área infantil. Então, como empreendedor, imagina, você tem uma oportunidade dessa, e aí, nessa reunião, e a gente não foi preparado para aquilo, a gente nem era aquele objetivo, porque a gente estava lançando uma inovação para essa inovação ir para o mercado. E aí convida a gente para fazer aquilo 4 meses depois. A nossa resposta foi, a gente pensou, começou a dar um monte de ideia na reunião, mas a gente fazer isso ao vivo, imprimir na hora. O pessoal falou, mas dá? A gente, como empreendedor, falou, dá. A gente não tinha a menor ideia. Normal, né? Coisa de empreendedor, né? Mas a gente lançou isso, enfim, em agosto de 2016. A empresa estava sendo lançada na Bienal, com a Turma da Mônica. A gente fez uma coisa muito lúdica, experiência que a gente chamou a Fantástica Fábrica dos Sonhos. Tinha uma máquina lá, que era uma máquina de impressora, como se fosse uma impressora da casa que a gente está conhecida, aquela jato de tinta, mas era grandona, enfim. E você fazia isso em totens, em computadores ali, onde as crianças iam fazer a sua personalização, e você imprimia isso na hora. A gente fez 16 mil personalizações em 10 dias de evento. Uau. Em 10 dias de evento ali. 10 dias de evento. Foi surreal para testar. A gente brinca que foi um case foi um MVP para 800 mil pessoas. Né? Completamente contra qualquer livro de literatura, até porque se desse errado no primeiro dia, a gente não estava contando a história aqui, mas foi muito legal. Foi muito legal para a gente entender coisas do produto, entender como que as famílias e as crianças iam se comportar, porque a criança fazia, às vezes você tinha um pai e a mãe atrás, e a gente viu coisas bastante legais disso. Uau.
Foi um laboratório, inclusive, para vocês ali, de experimentação do próprio produto. De validação, umas coisas bem legais. Eu lembro, tipo, a gente tá falando Turma da Mônica, a gente tá falando de um personagem que é lúdico, né? Você tem os Sim. traços característicos de Turma da Mônica. Então a criança ia fazer ele no totem, você tinha um tutor, vamos falar assim, o pai e a mãe atrás. Isso é muito legal. O pai e a mãe a gente vê pro comportamento hoje do site. Muitas vezes, quando descobrem a gente por alguma coisa, vai lá fazer, ele para antes de comprar, vai lá perguntar pra esposa, pro marido, enfim, pra algum parceiro, para ter uma... É dessa forma que a gente vê nosso filho, porque isso é muito curioso. Os pais nunca consensaram como que eles veem o filho. Uhum. E você vendo isso com a criança na frente, a criança ia fazendo, o pai e a mãe ficavam atrás assim, ô filho, só o tom de pele não é mais pra cá, mais claro, seu cabelo não é mais liso, mais encaracolado. O pai falava assim, bonezinho pra trás, filho? Bonezinho pra trás não, filho. E aí você via várias coisas que iam acontecer na personalização depois, e a gente falou, e a gente tem esse desafio, né? A gente vende muitas vezes pro secundário, que seriam os tutores da criança, como você mostrou ali, foi a sua esposa que fez Pestel. Mas o produto para criança no final. Por exemplo, a gente tem nas nossas histórias necessidades especiais, cadeira de roda e outras coisas. Cadeira de roda na Bienal, você tinha, contei para vocês agora há pouco, mais de, sei lá, 100 crianças que eu vi no stand indo lá fazer seu avatar, e eu vi umas 15 eu vendo fazer a personalização. Uhum. Quantas dessas 15 você acha que fizeram com a cadeira de roda? Uhum. A cadeira de roda é uma... Você vai estar na história de uma forma fluida, enfim. Quantos se fizeram cadeira de roda? Das 15, nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhum. Se fosse os pais, os 15 fariam cadeira de roda. E não tem o certo e errado. Uhum. Só tem essa coisa do mundo mais lúdico e mais abstrato. No entendimento da mente humana, fala que as crianças, até os 7 anos, ela é muito mais lúdica e menos abstrata. O raciocínio abstrato é uma coisa que vai se desenvolver ali do 7º ao 8º ano da criança. E aí isso muda muita coisa da percepção do mundo. Eu brinco que eu sou um cara grandão. Minha filha, quando eu brincava, quando era pequena, papai é um urso. Ela acreditava que o papai é um urso, eu rolava com ela. Hoje, com 10 anos, falar papai é um urso, ela não vai acreditar que o papai é um urso. Ela vai fazer pra me deixar feliz. Mas é diferente. A forma de se ver, porque a gente fala, a gente tem que voltar a ser criança, e esse é o nosso desafio na história desde o começo. Pensar pra criança em todos os momentos, como que a gente faz, lógico, com apoio de educadores, mas a gente sempre pensa. A gente é uma empresa de criança. Por exemplo, um dia a gente foi fazer um happy hour no escritório, a gente deu todinho no escritório. Boa! Fosse aqui, não ia dar Você muito não ia certo, trabalhar. Não tem só todinho, mas às vezes tem todinho. Muito bom. Cara, mas assim, passou a Bienal. E aí, deu certo? Como é que a gente vai tocar esse negócio? Foi uma avalanche a Bienal. Primeiro que fazer o evento não foi programado. Obviamente. Mas a gente fez. Né? A gente fez, virou um case global da HP, que colocou uma máquina pra gente lá dentro, enfim. Até porque eles vendem máquina para questões industriais. Você tá falando de grandes gráficos, grandes fábricas de personalização, e não num evento se imprimindo na hora. Então foi diretores, vice-presidente da HP lá, ver como que era aquilo. Até porque você tinha que fazer na hora, e se desse algum problema na máquina, você parava, não tem como trocar. Você não conseguia entrar durante o evento com insumo, porque Bienal é aquele evento que você não consegue nem andar direito. De tanta gente, às vezes no final de semana você está falando de mais de 120 mil pessoas no dia. E a pessoa poderia fazer uma personalização às 9 da manhã e buscar às 10 da noite. Então não tinha uma fila de... O que ela fazia nos totens, ela podia passear na feira e uma hora depois estava pronto. Mas não necessariamente ela fazia aquilo lá no tempo, uma fila bem padronizada. Mas pra gente foi muito legal. A gente fez dessas 16 mil personalizações, a gente fez 6 mil vendas de livros. O restante das personalizações geravam um cartaz A3 que era grátis. Você tinha muita escola pública durante a semana. Então, para atender essa experiência, foi interessante. Mas nos primeiros 30 dias, eu falo assim, na empresa, a gente vendeu 10 mil livros entre Bienal e site. Foi muito legal. E aí, na Bienal, todas as empresas de conteúdo, fora a Maurício Souza, que é a Turma da Mônica que a gente estava trabalhando, vieram procurar a gente, inclusive a Disney. Olharam pra gente e falaram assim, cara, é muito legal. Eu lembro que um dos papos com uma pessoa da Disney, ela olhou, ela falou assim, os personagens sempre entram na casa das crianças. Quem tem criança pequena, você vai lá, compra um produto de brinquedo, você entra na sua casa com um produto da Disney, ou de qualquer conteúdo, de Patrulha Canina, ou nos seus desenhos, os streams, ou o que a gente tem hoje em dia. A gente estava fazendo a criança entrar na casa do conteúdo. Isso mudou o paradigma completamente. Completamente. Isso só acontece, por exemplo, na indústria do game. É a única indústria que faz isso no conteúdo. Você vai lá, personaliza o seu avatar para jogar, mas todas as outras indústrias de conteúdo, livro, vídeo, áudio, nenhuma você tem essa personalização de fazer parte dele. Então a gente conseguiu fazer isso, e aí a gente teve um trabalho, na verdade, nos próximos meses de estar colocando novos conteúdos que vem hoje, depois de um tempo,
ter mais de 300 histórias, a gente tem a felicidade de ter todos os conteúdos do universo infantil. A gente brinca, todos os personagens famosos, Turma da Mônica, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, Patrulha Canina, todos. Se eu falar aqui, a gente vai ter hoje o universo das marcas de conteúdo Mattel, Warner, Disney, enfim. São gigantes globais, por exemplo, a Disney está falando da gente fazer esse conteúdo não foi trivial. Além de ter todo um processo, a gente aprova o nosso conteúdo lá em Los Angeles, não é nem no Brasil. Porque é uma coisa que não existe no portfólio deles. Que desafio, cara. Fantástico. E assim, ficou claríssimo que a Bienal foi aquele tipo de game changer total, né, para vocês. Foi. Ter feito ela olhando pro planejamento foi uma grande loucura. Sim. Hoje, ter feito ela tendo sucesso foi uma coisa bem bacana que mudou o jogo da empresa de relacionamento, de credibilidade, até porque para você relacionar com esses parceiros não é só ter dinheiro para financiar, é ter credibilidade. É muito raro essa empresa de conteúdo terem o mesmo parceiro na ponta. Normalmente quando você vai uma indústria de brinquedo, por exemplo, você vai ter a boneca com dezenas de indústrias diferentes, com vários parceiros de conteúdos diferentes. Até porque você tem risco, enfim, pra cadeia. A gente tem todo mundo no mesmo produto, vamos falar assim. Isso é muito raro porque não existe produto que a gente faz nem no mundo. A gente é inovador no mundo. Não tem ninguém que fazia o que a gente faz hoje lá fora. Que legal, que bacana. Não, e teve uma ousadia de bater na porta do Maurício Souza Produções, né, cara? Teve. Acho que isso é espírito empreendedor mesmo, né? Quer dizer, só que você também não imaginava do convite que ia sair, né? Mas ali, né? acho que esse olhar nosso, sempre olhar pra criança, e a gente toda vez, essa coisa, você sempre olhar pro seu cliente, pra gente é um mantra muito forte, porque meu mantra não é nem o meu cliente que me compra muitas vezes, não é a criança. É a criança desse cliente. E a responsabilidade aumenta, porque a coisa mais importante da sua vida é a Estela. Sim. Então, enfim, te agradar, fazer uma coisa legal pra Estela, eu te conquisto pro resto da vida, em qualquer coisa que a gente fizer. Mas, fora essa coisa da fidelidade do cliente, esse pensamento de pensar na criança, fazer toda vez a gente chegar e tentar entender de fato o que aquela criança vai gostar. Então, a criança precisava gostar de Turma da Mônica, e ela gostava. Mas eu falo assim, mas para a criança gostar, eu preciso chegar na família. E aí parece óbvio isso hoje, mas a gente ter buscado Turma da Mônica fez a gente ter a credibilidade de toda a indústria, até porque eles são muito grandes na categoria de livros. Eu já tive a oportunidade de estar com o Maurício Souza algumas vezes em eventos, sei lá, eu estive na Comic Con, acho que em 2018, 10 mil pessoas num auditório grande, e essa vez ele repete algumas vezes isso, ele sempre faz uma pergunta: quem aqui aprendeu a ler com Turma da Mônica? Cara, é incrível, 90% de qualquer auditório legal, levanta a mão. Até porque, quando a gente lida com o Brasil, a gente está falando de 85% da educação no país ela é pública. O que as escolas públicas mandavam os pais comprarem, e eu tive essa experiência em casa, como livro de apoio para recorte, para literatura, são gibis, que eram baratos. Então, o que você tinha no passado, para leitura em casa, era gibis. Então, por isso todo mundo fala que aprendeu a ler Turma da Mônica, e o gibis foi muito tradicional na cultura de literatura de um país. Entendeu? Tá, vamos lá. Desafio de colocar a Bienal, o produto na Bienal para ser produzido ali, né? Enfim, foi sucesso, vendeu pra caramba, né? Acabou a Bienal, dia seguinte, e agora? Como é que a gente bota esse negócio para funcionar, para vender, para buscar cada vez mais crianças? Como é que foi esse desafio, André? Não tinha nem dia seguinte, André. Tava tudo conectado assim, porque a gente estava na Bienal e estava vendendo no site. E vendendo no site significa tá produzindo em algum outro lugar, significa estar entregando. Lógico, com menos eficiência que a gente tem hoje, parceiro logístico, parceiro de produção, era tudo ainda descobrindo as coisas. Então você tinha... Vendeu, a gente olhava assim, nossa, tá vendendo no site também. Até porque a Bienal deu um destaque pra gente. Eu lembro que um dia a gente saiu no Jornal Nacional. Uau. Por quê? A gente era o stand mais legal da Bienal. Porque os outros também são legais, mas eles faziam o mais do mesmo. Deve ter 200 stands na Bienal, 300, não sei aqui ao certo, mas uma quantidade de algumas centenas, onde os 200 stands faziam a mesma coisa, que era estar lançando um bom conteúdo com um livro pronto na prateleira. Nosso livro era o único que não estava pronto. Sim. Você ia lá, fazia uma experiência e ele se transformava para você. Você falava, nossa, que legal, que diferente isso. E aí isso acontecia, então não teve o dia seguinte, porque você saiu da Bienal, já tinha coisa acontecendo e isso foi virando um negócio gigante de conteúdo. Aí as empresas de conteúdo novas vinham, queriam fazer com você, e você não estava nem preparado para aquilo, você não tinha nem time direito. Eu tinha, sei lá, o time da história naquele começo, não que seja um time grande hoje, a gente tem 40 pessoas, a gente tinha 6 ou 7 com os fundadores ali rodando. Na Bienal tinha muita gente trabalhando, mas era da gráfica, era gente que a gente trouxe de uma associação que cuidava de crianças
para ter um relacionamento ali com as pessoas que vinham nos totens, enfim. Foi legal pra caramba, mas foi um furacão ali acontecendo as coisas. E como que você estruturou, por exemplo, a questão do licenciamento? Porque o que você falou da Disney te procurando, outras... O que é legal, o licenciamento é uma indústria bastante estabelecida. Então, primeiro, ter feito a Turma da Mônica nos deu reputação. Quando eu falo estabelecida, tem um modelo de trabalho. O licenciamento, geralmente, para quem não conhece, ele não importa a categoria. Eu posso estar vendendo macarrãozinho da Turma da Mônica, posso estar vendendo um brinquedo, posso estar vendendo qualquer tipo de produto. As categorias específicas vão ter o que a gente chama de um royalties, que é uma porcentagem das suas vendas. Então, o livro vai ter uma porcentagem, tudo que você vende, você paga para eles. E aí, quando você faz uma parceria com eles te cobram um negócio chamado mínimo garantido, que nada mais é do que um alinhamento de expectativas. Se você fala que vai vender tanto, ele garante uma parte daquilo no contrato e ele vai descontando daquilo das suas vendas. E aí, para cada tipo de produto, vai ter as suas especificações. Por exemplo, a Disney, ou todos os produtos que a gente está falando aqui, Mattel, Nickelodeon, a gente tem, por exemplo, contratos de seguro, porque eu estou falando de produto para criança. Sim. Eu tenho metro, porque a gente, além dos livros, tem atividades que acompanham alguns livros, como jogo de tabuleiro, jogo de quebra-cabeça, tudo personalizado, mas a gente tem metros nos produtos, enfim, então mas é uma indústria bastante clássica, porque o conteúdo faz isso, né? Essas grandes empresas de conteúdo, agora a gente tá vendo uma Disney vindo com streaming, mas a experiência deles sempre foi criar conteúdo, deixar esse conteúdo grande, famoso, e aí ter produtos deles para consumo. Essa indústria de licenciamento sempre são parceiros de mercado que acabam atuando na produção, na venda, enfim. E a gente entrou nisso, que seria uma... Mas o legal com a Disney, ou com outras, a gente era uma categoria não existente, porque a Disney já tinha um parceiro de literatura. Sim. A gente é um parceiro de literatura, vamos falar assim, 2.0, nova, Sim. que não existia. E até esses Bem contratos inovador, fazer, né? a gente demorou, sei lá, 1 ano para assinar o contrato com a Disney. Mesmo com bons apoios de parceiros, enfim, a gente foi buscar para apoiar a gente, mas tinha muita coisa que a gente estava aprendendo. Hoje a gente lida com tem relacionamentos bons com todos eles. Fantástico. Eu tenho várias perguntas aqui, eu vou tentar pegar uma estrada, né? Bienal foi um furacão, ainda assim eu vou voltar para ela, porque, cara, no dia seguinte você tem essa indústria editorial, que você trabalha de uma forma completamente diferente. Essa disrupção que você trouxe para a indústria editorial, conta pra gente um pouquinho do que foi pro que virou, né? E como isso hoje faz parte até do teu modelo de eficiência, porque provavelmente tem gente que vem te consultar aqui. Como é que você organizou isso? Isso é legal. Então, assim, depois de 6 anos, a gente está entrando agora efetivamente em escola. Então, até para te dar um negócio... Porque quando a gente fala do mercado editorial, não é só os livros que você compra na sua casa, mas principalmente a maior parte do mercado editorial está no educacional. Sim. Absolutamente, a maior parte dele está no educacional, em compras de livros desde didáticos a de literatura, que o mercado compra. Mas uma coisa curiosa, o mercado privado no Brasil, você tem grandes empresas de educação hoje atuando na educação básica e fundamental. Uma dessas empresas, eu tive uma reunião alguns anos atrás, a pessoa me perguntou assim: André, você está querendo me dizer que você me falaram que eu faço alta tiragem ou baixa tiragem? No mercado, os termos técnicos aí falam alta tiragem, sei lá, alguns milhares, e baixa tiragem eu vou vender 1.000, 2.000. Estão falando que você faz 1 a 1. Eu tenho um problema aqui. Foi um problema tão simples que a pessoa me explicou. Que era assim, sei lá, eu vou ter uma fruta no Nordeste, uma fruta no Sudeste, que são diferentes. Um exemplo muito simples aqui de matemática, 2 frutas mais 2 frutas são 4 frutas. Se você colocar o nome de uma fruta que a criança do Sudeste não conhece, por exemplo, a macaxeira e mandioca, você pode ter regiões que chamam de um jeito e chamam de outro. 2 mandioca mais 2 mandioca, quanto é? Se a criança não sabe o que é aquela palavra, a dúvida não é que é 4, é qual a interpretação de texto. Sim. Então, quando você faz conteúdo, você pensa nessa coisa mais de normalizar, de padronizar. Cara, você poderia fazer coisas 1 a 1 sempre. É o que a gente acredita. Até porque se cada pessoa é única, cada criança absolutamente é única, o aprendizado também deveria ser único. E a gente pensou em 1 a 1 sempre. A gente nunca pensou nessa coisa de baixa tiragem e alta tiragem. Pra gente não existe isso. Pra gente sempre existiu 1. A criança, a Letícia, é dela. Não é de mais ninguém. A Estela é dela, não é de mais ninguém. Então, esse pensamento de pensar direto do consumidor sempre fez a gente mudar processos e não indústria, porque indústria, as máquinas já existem. A gente só mudou processos. Sim. Mas processos e tecnologias são nossos. A gente opera em parceiros gráficos com velocidade e agilidade, cara, quase nenhum erro. Porque basicamente tudo é máquina, capa, você imprime 5.000 livros por hora, se quiser. O volume é colossal. Assim, é fantástico, assim, eu não conheço o mercado editorial, assim, né, como business, né?
Mas é curioso, assim, você veio inovar num mercado altamente tradicional, com pouca inovação do ponto de vista, né, de experiência, né? E, cara, você fez algo transformacional, né, pra experiência de quem tá aprendendo, ler da criança, dos pais, né? E de business também, né? Sim. Porque, como é que o negócio para de pé, né? Fabricando cada unidade de forma individual, né? Isso é fantástico, né, cara? Mas pergunto bastante disso, como que seria como que você faz para parar em pé sustentável. A gente é um negócio desde o primeiro dia vendendo e sustentável. A gente teve investimento muito mais para questão de criação de conteúdos, mas a gente sempre foi um negócio que vendia, tinha margem. O nosso maior custo não é produção. Na verdade, essa é uma visão que acaba achando que o processo em alta escala te gera um melhor custo. Mas na verdade, ela te gera no final menos valor percebido. E aí você vai brigar por preço, suas margens todas diminuem. Eu tenho um negócio que tem muito mais margem percebida. O meu maior custo, na verdade, é aquisição de clientes, não é de produção. É muito mais. O meu maior desafio na empresa é criar o meu mercado, porque eu não sou um negócio. Toda empresa, não importa o que seja, de tecnologia, de serviço, produto, tem o desafio de acessar o mercado. O tal do share de mercado. A gente tem um desafio no mercado brasileiro, não só de share, mas também de criar, porque não é um mercado. Principalmente em casa, essa é uma analogia bacana. A gente fala que o negócio dentro da história é B2C e B2B2C, que seria um business para o consumidor. Mas o C final meu não é consumer, é criança. Essa sempre foi a nossa visão. Como que eu chego na criança? Eu chego absolutamente em B2C, que seria famílias e seus tutores, e eu chego no B2B2C, deveria chegar em escola, empresas, enfim, principalmente escola onde a criança também está nessa fase de idade. E aí, chegar nesses caminhos é o mais caro, principalmente em casa, que no Brasil você não tem os hábitos de ler junto, de produtos educacionais como experiência em casa. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, no Walmart, no mercado tradicional, você vai ter compra de produtos de robótica, compra de produtos ali de montar, coisas que são, de alguma forma, para a faixa de idade, de aprendizado. No Brasil você não tem isso. O pai não compra aquilo, o pai vai descobrir a gente, nossa, que legal, é um bom presente. Vai mudar a faixa social, vai mudar a percepção, mas no final ele vai comprar mais como uma coisa inicialmente, como presente, e aí eu vou ter que educar ele, ó, que legal, isso aqui é legal pro seu filho, ele vai aprender mais, vai interessar. Eu tenho certeza que a Estela, ela adorou o livro e ela levou o livro para a escola, ela mostrou pros amiguinhos, enfim. Então você tem toda uma questão diferente ali de pensar sobre o produto, mas é aquisição, não é produção. Ok, bacana. E quando você fala dos grupos educacionais, o custo, as margens dos materiais didáticos são gigantescas. É a forma de pensar, não é absolutamente não é produção o problema. E aí você falou de aquisição, você entrou na minha segunda pergunta, que era justamente essa, porque passou Bienal, veio aquela loucura toda, foi só ladeira acima a aquisição, ou você passou por períodos de seja sazonalidade, ou até mesmo veio o holofote, depois diminuiu um pouquinho com o passar da Bienal, como é que foi isso? Vamos lá. Aquisição, e aí eu tô falando primeiro aqui, a gente focou no B2C, família, beleza, e não escola. Escola, nosso plano inicial era entrar em 20, a gente fez parcerias em caminhos um pouquinho antes da pandemia, eles foram alongados, eles estão acontecendo agora, depois a gente fala um pouco mais de escola. Quando a gente fala de família, que é basicamente o sucesso de 1 milhão de livros, eu tenho que chegar nele, eu tenho que fazer a gente ser conhecido. Usando aqui termos até mais técnicos, a gente está falando assim, eu não era um produto de search, não era um produto que você acordava de manhã, nossa, acordei e quero ter meu filho dentro da história, eu vou lá buscar no Google. Não existe, você não está pensando nisso. Você criou uma categoria, primeiro, né? que você não tem hábito, e segundo que não existe categoria. Eu sou produto de display, eu tenho que mostrar onde eu fragmento a base, onde eu seleciono a base em display. Qual o problema do display nos últimos anos? As redes sociais de display vêm mudando. A gente tem em 16 o final ali do Facebook no auge, com uma relevância absurda, e o Facebook ele é uma rede de display e uma rede de clique, que era muito boa, se você ver. E ela migra muito a parte dela pro Instagram. O Instagram também é uma rede de display, mas ela não é uma rede de clique. Quando eu falo clique, você vê, ela é uma rede de awareness, você tem percepção, que legal. Não necessariamente você clica e vai comprar. O clique vai ver. É diferente essa lógica. Então, mas era uma rede de mostrar. Então a gente foi usando influenciadores, foi usando. E tinha umas coisas legais. Ter o personagem, eu era a empresa da Turma da Mônica, então eu pegava o Maurício Souza, pedia para ele assinar, autografar algum livro para famosos. Por exemplo, o Luciano Huck postou a gente, lá em 17, 18. Por quê? Eu peguei os livros para os filhos deles e pedi para o Maurício Souza autografar para a gente e mandamos para os filhos. Que legal, obrigado, Maurício Souza. Nem sempre fala da gente, mas
por consequência, acaba buscando e aí chegava na gente. E aí, lógico, foi crescendo o search e vai estabilizando. Mas acho que a grande mudança nossa de aquisição de clientes, as redes display foram mudando nos últimos anos. E principalmente essa coisa que você teve dos dados, que lembra, eu não estou vendendo direto para você, isso é uma complexidade. Eu até sei que você é pai por comportamento, mas eu não sei a idade da Estela, por exemplo, por mídia. Não é tão simples descobrir isso. Consigo saber por comportamento de rede social que você é pai, mas eu não consigo saber a idade da Estela. Às vezes a Estela já passou e eu estou te ofertando uma coisa que eu estou tendo um desperdício no funil. Sim. E aí foi mais ou menos isso. E aí foi criando reputação, enfim. Hoje, ter todos os conteúdos ajudou. Mas hoje, tipo, os pais procuram bastante histórias nossas, não de personagens só. Histórias de... quando o pai conhece, vai usar mais gente para aprendizado mais contínuo. Por exemplo, a gente tem uma coleção que a gente lançou dos monstrinhos das emoções. Então, são aquelas sensações dos friozinhos da barriga que as crianças... A gente também adulto tem, mas as crianças nem sabem ainda qual que é o nome daquela emoção. Então, a gente tenta tangibilizar o que é felicidade, o que é um ciúmes, o que é uma frustração. Então são os monstrinhos, a gente criou com uma autora brasileira chamada Tônia Casarim. Hoje a gente está com 12 monstrinhos e é um sucesso de venda absoluto. Que legal, que bacana. Agora, André, a gente volta, né, pro dentro da história, mas a tua trajetória como empreendedor, esse não foi o teu primeiro negócio, Não. Né? Conta pra gente então essa trajetória, até pra gente entender um pouquinho melhor aí quem é o André. Eu tô com 37 anos, eu sempre empreendi. Eu tô 16 anos empreendendo. Eu brinco que meu único emprego normal, depois a gente pode falar um pouco disso, eu fui produtor de eventos. Me ajudou a fazer Bienal. Eu fui produtor Sandy Júnior, 4 anos da carreira, ali no final da carreira, de trabalho normal. E em 2006, com o Flávio, que é meu sócio nos outros 3 negócios que a gente já fez, a gente foi criar outras empresas. E a história, ele era um sonho lá no começo. Quando a gente começou a empresa, a primeira empresa, a gente pensava em ter uma empresa de produto, que ela acontecesse sozinha, eu tinha uma empresa de serviço. A gente nasce, a primeira empresa acaba sendo uma agência digital. Ela tinha uma visão de ser uma empresa de produto, mas absolutamente serviço é mais fácil vender do que produto. E aí foi crescendo, foi navegando alguns caminhos aí. A gente teve caminho de corporação, de concorrentes, enfim, virou uma empresa relevante no mercado e vendemos um grupo de comunicação em São Paulo. E isso faz a gente lá em 2012, 2013, ali querer começar a olhar para coisas diferentes. E a segunda empresa do meio, ela tem muito a ver com a história. Ela chama Weedbook. O Weedbook a gente lança ela em 2012. Em 2011, o Flávio tem uma ideia, até desse mercado editorial que a gente falou um pouquinho aqui, que a gente olhou e a gente falou assim, eu tô falando 2012, não tem um Medium, tá? Não tinha ferramentas de mercado que você conseguisse contar histórias. E aí teve um professor da Unicamp que pediu pro Flávio escrever um livro no site. Aí o Flávio era amigo dele pessoal. O Flávio falou, cara, por que você não faz isso num blog? E aí ele falou, eu queria um site que tivesse um layout do livro. Mas era um WordPress atrás. Isso repete mais um pedido para uma área da Unicamp escrever um livro entre 26 autores. E se repete depois de 2 ou 3 meses para 5 outros professores escreverem um livro. Aí o Flávio veio para mim e falou assim, André, tem alguma coisa nesse mercado de conteúdo de escrita. Quando a gente está falando de mercado de escrita, a gente está falando da base dos outros mercados de conteúdo. Da onde sai os roteiros de filme, da onde sai o roteiro de vídeo, essa coisa colaborativa, enfim. Você não tinha nada naquele momento. E aí nosso papo num café foi, não tem um YouTube dos livros. Não tem isso. A gente falou, legal, pode ter isso. E a gente cria o Weedbook. Cara, era uma ferramenta tinha um editor que se escrevia com mais gente, enfim, era muito legal. Pra você ter uma ideia, a gente lança em 2012, um ano depois ela tem 400 mil usuários, 60 mil histórias, em mais ou menos 73 idiomas diferentes. Tinha mais usuário no Paquistão, na Índia e na Indonésia do que no Brasil. Olha. Mas não tinha capital. A gente capta lá atrás com o fundo de investimento em São Paulo, isso eu estou falando dos primórdios do Venture Capital no Brasil. A gente capta, e a gente faz, sei lá, foi 3 milhões de reais a primeira captação. A gente faz um negócio, mas não tinha dinheiro. Era uma rede social. Hoje, e o Brasil geralmente, ele pega uma coisa de fora, validade traz. A gente tinha uma coisa que não tinha nem lá fora direito. Cresce, um player que nasce junto com a gente lá fora, chama Watchpad, durante a pandemia, final de 20, foi vendido por 600 milhões de dólares. Uau! O Weedbook em 2014 para 15 não era mais viável, não tinha financiamento para ele. A gente foi pro Vale do Silício, enfim, contava aquela história. Não era uma empresa Brasil, ele era totalmente em inglês, totalmente .com, mas tinha vários desafios de estar fazendo essa inovação única a partir do Brasil. Eu tô falando num tempo que o mato era mais alto, das coisas não eram tão estabelecidas, mas foi legal pro aprendizado.
E foi aí que a gente entendeu, de fato, que outras indústrias de conteúdo tinham mudado. Por exemplo, a indústria da música mudou, absolutamente. A indústria do livro não mudou e não mudou até hoje. A tese era, eu vou aproximar quem produz conteúdo de quem consome conteúdo. Hoje, ainda hoje, quando você precisa lançar um livro, você precisa de uma editora. Você precisa de algum agente literário. Uhum. Por exemplo, Harry Potter foi negado por 3 editoras. Uma história famosa, vocês sabem disso. A autora chegou, mostrou a obra para 3 editoras e falou, não é bom. Ou qualquer desculpa que deram. E não é bom, quem define isso é o consumidor final, não é um editor na prática. Até porque hoje uma música eu posso não gostar, mas ela arrebenta para um público específico, enfim. Foi isso que a gente acreditava, foi isso que a gente entendeu. Que tinha coisas aí muito legais, a gente foi na Feira dos Livros na Europa, nas maiores do mundo, e a gente viu as deficiências e viu coisas legais, e a gente tinha uma visão de fazer o Ebook Kids em algum momento, que era essa coisa dos quadrinhos. E aí, na verdade, a história, acho que ela foi sendo gerada lá atrás, 13, 14, e vem ser criada em 16 de fato. Tá, mas aí você não tinha toda essa parte de artística aqui, gráfica, né? Você tinha basicamente um grande editor de texto colaborativo para que as pessoas pudessem criar... Era um editor de texto colaborativo multimídia. Focado em adulto. Já multimídia, então. Absolutamente. Até porque a gente acreditava que as histórias não eram vivas. Você tinha imagem, texto, em qualquer lugar. Tá. Que é o Medium hoje, né? E a gente acreditava numa versão daquilo que a gente chamava de Ebook Kids para você usar mais quadrinhos, como você montasse quadrinhos, montasse umas coisas. Sim. Era a nossa visão lá atrás. E aí ela só foi mais amadurecendo porque a gente entendeu que, na verdade, a criança não ia fazer isso online. A criança está em outro universo. Exato. Então a gente, na verdade, isso aqui é um device de tecnologia. Sim. Chega na mão da criança que é tecnologia pura. Eu explico assim, eu sou uma editora porque é a forma que eu emito a minha nota na classificação que o governo entende. Sim. Mas, absolutamente, a gente é uma empresa de tecnologia, uma plataforma, enfim, que tangibiliza isso em livros ou qualquer produto físico que você tem, sempre transformando digital para físico e voltando para o digital. A gente tem escola agora, a volta para o digital em atividades complementares ao livro, enfim, outras coisas que a gente está fazendo. Tá, mas basicamente, então essa plataforma que você já tinha, ela foi uma base importantíssima pro... Ela foi uma base mais de conceito do que tecnologia. É? Porque, na verdade, a gente não usa... Essa coisa do editor a gente não usa hoje, a gente usa uma forma diferente. Tá. Mas como conceito foi totalmente, absolutamente, ela veio de entendimentos do produto, de como as pessoas usavam, enfim. O ebook foi uma coisa que a gente se orgulha bastante lá de trás. Deu pra gente uma visão do mercado, e quanto que é um mercado gigantesco e bastante coisas muito tradicionais que não se transformaram ainda. A indústria do game hoje é a maior. Game é maior que cinema e música juntos. Sim. Mas a indústria editorial, que na prática é a base de tudo, é a base de onde começam todos os roteiros, ela ainda é uma indústria bastante. Tem bastante inovação pra acontecer nela. E como é que você olha o mundo hoje? Porque você criou, é um negócio inédito globalmente. Como é que você olha essa expansão, essa possibilidade de expansão internacional? Quando a gente acertou o Bienal e todo mundo veio procurar a gente, o sonho começou a crescer. Tipo, nossa, deve ser global. Até porque os meus conteúdos são globais, né? Turma da Mônica, Mickey não é brasileiro. Você está falando de um conteúdo que o mundo inteiro conhece. Sim. Mas você tem os desafios de entender esse B2C, B2B2C por mercado. Então, quando essa analogia, voltando a uma analogia que eu gosto de fazer, hoje eu entendo o mercado brasileiro, é como se eu como empreendedor subisse em cima de uma montanha e olhasse o mercado brasileiro. Você está falando de até 12 anos de 40 milhões de crianças, arredondando aqui. É muita criança. É muita gente. Vamos olhar para o mercado americano do lado, e não por fator de comparação de escolha, mas quando você olha o mercado americano, você vai ter, sei lá, 50 milhões de crianças, 54 milhões de crianças. Como empreendedor, você está pensando nisso, em cima da montanha, olhando para 40 milhões, o tamanho do mar, para 54 é igualzinho, você não vê o final dele, você não vê limitação. O mercado é grande, o mercado endereçável é grande. E até porque as crianças crescem, chegam novas crianças, enfim, você tem toda essa lógica aí acontecendo. Mas a grande questão que a gente foi aprendendo e entendendo é quando você desce nesses mercados, você desce no brasileiro. Uma vez eu estava conversando com um amigo investidor, ele falou assim: infelizmente no Brasil você anda uma boa parte desse mar na canelinha. Ele é raso. Ele é raso dos hábitos. Então você tem que aprofundar, você tem que buscar aquele mercado. Ele parece grandão, mas ele não tem hábito. Já o mercado americano, você tem 10 mil metros de profundidade, né? Então, essa coisa de ser global, ele não é tão simples, porque é mais caro. Esse mercado de 10 mil metros tem um monte de tubarão, ele tem outras soluções que são legais ou diferentes, mas... Então, a gente falou, nem licenciar... Tipo, a gente tem uma operação lá fora na Play Stores, que a gente, durante a pandemia, avançou para atender algumas coisas lá fora, mas a gente está muito mais focado agora em entrar nos Estados Unidos
em outros países via educacional do que via consumidor final. Entendi. Porque você consegue ter uma massa de aquisição melhor. É. Mas o sonho de estar em vários lugares, o conteúdo já me possibilita isso. Tecnologia também. Sim. Exemplo, nos Estados Unidos, a gente hoje, se você entrar na Play Store e comprar um livro, a cadeia que a gente usou lá já é uma cadeia formatada. A Amazon, boa parte dos livros que ela entrega nos Estados Unidos são sobre demanda. No Brasil isso não tinha. No Brasil a gente teve que desenvolver, junto com a indústria, processos. Foi muito mais moroso e desgastante, vou falar assim, no sentido de descobrir. Nos Estados Unidos eu só conectei. Conecta, né? Bacana. Você falou agora há pouco, né? O sonho era fazer uma empresa de produto, né? Quando você estava com os primeiros negócios lá. Mas, de fato, né? Assim, é uma empresa de serviço que o produto é só um meio para você entregar um serviço personalizado, aqui, quando né? O produto era no sentido de ter uma empresa que ela acontece sozinha, você pode dormir, ela tá vendendo, tá acontecendo. Não necessariamente que serviço clássico, você tem que vender, entregar, você tem um cronograma de trabalho. Era essa visão do empreendedor mais limitada. E como é que você planeja, né, a recorrência desse produto? Quer dizer, como é que você trabalha o pai para depois ele comprou primeiro, possivelmente ele vai comprar outros, né? Como o nosso amigo aqui que acabou fazendo. Ó. Primeiro assim, os pais recompram com a gente, porque eles primeiro descobrem que é um produto de uma percepção de valor muito bacana. A gente está falando de um produto que ele custa para a família em torno de R$79 a R$89,90. E ele tem um valor percebido muito alto quando chega na mão da criança. Até porque os produtos infantis hoje, quando você lida com brinquedos, são muito caros. E aí, o nosso hábito nas famílias é isso. Eu preciso fazer a família entender o produto, conhecer. Gostou, ele compra outros produtos para a própria criança. E em algum momento eu oferto para ele o que a gente chama de clube, que é uma coisa de aprendizado contínuo, onde ele pode escolher as trilhas de conteúdo que ele quer ofertar para o filho dele. Eu quero fazer os 12 monstrinhos da emoção. Meu filho desenvolver as emoções. Ele vai receber aquilo todos os meses na sua casa, junto com atividades, e essas atividades são quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, enfim, sempre relacionado com a idade, tem isso também. Eu tenho um universo de atividades sempre relacionado com a idade da criança. Eu tenho orientações de como ele lê para uma criança de 3 anos, que é absolutamente diferente de como ele vai fazer uma criança de 6 anos. Até porque o meu público de 2 a 8 anos parece reduzido, mas uma criança de 2 a 8 anos, cada ano, ela é diferente. Completamente diferente. Completamente, como se ela fosse um ser humano completamente distinto, né? Ela tem mais autonomia, menos autonomia. Sim. Ela sabe aquela linguagem, não sabe aquela linguagem, enfim. E as histórias têm que ter contexto. Então, por exemplo, a gente tem histórias para crianças de 2 anos, mas é uma história para o pai tá entrando com a questão de leitura junto, mas é uma leitura sobre como os dentinhos, como escovar, é uma coisa de lanchinho, dormir. Tem várias coisas que são relacionadas ao momento da criança. Né? Bacana. E aí você tem um time de conteúdo que te ajuda. Como é que funciona isso? A gente tem, dentro da história, 40 pessoas, basicamente são 4 times. 4 times parecidos de tamanho, inclusive, tecnologia, conteúdo, atendimento e vendas. Tá. Marketing e vendas, né? O time de conteúdo nosso é um time de facilitadores. Não é o nosso time que cria todos os 300 conteúdos. A gente usa autores de mercado, ilustradores de mercado, até para ter velocidade e traços e textos completamente distintos e bem valorizados e reconhecidos. Então, você vai buscar autores ganhadores de prêmio, aí as ilustrações elas não vão ser iguais, então você vai ter ilustrações distintas, enfim. Então a gente vai buscando isso. Então é um time facilitador de estar acontecendo, às vezes, 10, 15 conteúdos, já chegamos a lançar 10 conteúdos no mesmo mês. Isso é bastante conteúdo para uma empresa. Hoje a gente aprendeu a fazer isso de uma forma bastante única, e é legal quando a gente lida com Disney. Disney, por exemplo, ano passado, Disney é a maior empresa de conteúdo do mundo. Ponto. Tá. Ano passado ela colocou a gente como parceiro mais inovador de conteúdo dela. Uau, por isso. Que espetáculo. Fantástico. E eu tô falando de um conteúdo que é feito pela gente, pela nossa rede ali de facilitadores, e aprovado globalmente por eles. Quando eu falo aprovado globalmente, tô falando de mais de 5 camadas de aprovação. Uau. Que tem caminhos distintos. Uma pode mudar, enfim. Você está mexendo numa licença que é global. Não é tão simples, né? Sim. Bacana. E ela tá fazendo uma coisa que ela não fez em nenhum outro lugar. No caso da Disney, você tem a licença só para o Brasil ou para os Estados Unidos, inclusive? A aprovação do conteúdo é global, mas a exploração comercial ela é sempre regional no licenciamento. Principalmente as empresas globais, ela é sempre por categoria. Então fala assim, eu tenho a licença para fazer essa história, esses produtos na região Brasil. Tá. E aí isso define o que a gente falou agora há pouco de quanto você paga de mínimo garantido, quanto você paga de contrato. Lógico, os mercados são mais importantes para eles, são os mais caros. Nos Estados Unidos, o mercado de 10 mil metros de profundidade é o mais caro. Sim. E aí, conteúdo e o time de tecnologia em cima da plataforma para deixá-la cada vez mais fácil de manusear.
Para crianças, inclusive, né? Esse 1 milhão de personalizações, qualquer pessoa pode entrar lá no site dentro da história.com.br e personalizar. Você vai personalizar e vai gerar na hora, em real time, o seu livro disponível ali para você ler, mostrar para alguém a prévia ali. A prévia daquilo. Mas você tá falando para fazer aquilo, você tá falando de muita tecnologia para exibir. Eu tô falando de o site já teve mais de 50 milhões de personalizações no site. Uau, que bacana. Caramba. Porque as pessoas brincam. Sim. Elas entram, elas brincam, vão ver como fica, vai mostrar para alguém, enfim. Que legal. É tecnologia para fazer qualquer coisa digital ou física, a gente chama do nosso construtor ou nosso builder de personalização, profunda. Por exemplo, eu consigo saber no sul, eu faço mídia diferente. Eu consigo fazer uma mídia para o Sudeste diferente do Nordeste, porque os nomes mais usados no meu anúncio são diferentes. O nome da criança, Sim. por região. Eu sei os tipos de roupa mais personalizados. E esses dados a gente mostra para as empresas de conteúdo. Que eles não têm. É isso Você que dá eu tava pensando. retroalimenta o pessoal do conteúdo. Sim. Então a gente tem coisas muito legais, mas assim, fora ter os dados, é como a gente usa. E a gente usa isso para anúncio. Por exemplo, eu consigo fazer a criança, mesmo com personagens completamente distintas, como 2 livros que eu estou segurando aqui na minha mão, traços diferentes. Turma da Mônica, eu traço lá de bolinha ou qualquer outro traço. Se você veio e comprou esse livro da Disney, automaticamente ele vai estar no livro das emoções num próximo anúncio para você. Acabei de lançar o livro das minhas emoções, pai da Estela. A Estela tá aqui. E aí o traço é completamente distinto, mas eu sei os dados daquilo. Sim. Tom de pele, tipo de cabelo, roupinha que ela escolheu, isso já vai ser colocado para você ter escala no processo de aquisição. Fantástico. Por exemplo, ou de relacionamento. Ou de relacionamento. A versão digital, né, onde começa a personalização, é free. Qualquer um pode entrar lá e personalizar. Qualquer pessoa pode personalizar, ver, ler. Pode ler as 300 histórias do site, se quiser. Pode. Tá. E isso não é um serviço que você monetiza. A gente entendeu que, na verdade, até para a categoria nova, você conhecer o produto era mais importante naquele momento. Então, você descobrir o produto, ver como funciona, porque eu te falava, a primeira pergunta que o Baldini falou para mim é assim, explica uma história como você faz. Tem que mostrar, tem que degustar, Perfeito. não é tão simples. Uhum. Porque eu posso contar aqui da forma mais lúdica possível. O que eu faço em uma frase? Eu coloco a criança dentro de histórias. Perfeito. Mas para você falar isso da forma entendível, tem que pegar na mão. No caso digital, tem que pegar no preview ali e olhar como ficou. Legal. Tudo bem, o mercado é gigantesco, né? Seja aqui no Brasil, seja no mundo. E você falou sobre a questão de ter isso com um device, né? Mas como que você vê a digitalização 100% dessa operação? Porque, para mim, isso é um serviço, né? A gente, em escolas agora, vários livros nossos têm uma volta para o digital, que seria atividades a partir do livro. Então, a criança, quando vai fazer sala de aula, é como se ela estivesse personalizando o próprio livro dela de literatura. Então, o projeto de literatura começa para a criança, ela vai lá, coloca o nome dela, personaliza, vê a história, a professora já consegue trabalhar elementos, por exemplo, como que ela se vê, como que ela vê os amigos. Então você tem várias coisas educacionais já acontecendo. Beleza, fez a história, vai receber isso na escola. Recebeu isso na escola, a gente fala que o ciclo volta para o digital. Então, uma vez que você apresentou, por exemplo, as emoções, você quer trabalhar algumas atividades daquilo, você vai ter atividades no digital. Então você volta para o aplicativo, onde você faz atividades de matemática e literatura, principalmente, que são relacionadas a todas as áreas do conhecimento, acontecendo para ela. A gente já pensou, por exemplo, em áudio, tanto para a família como para a escola, que seria a criança, lembra que a criança de 2 a 8 anos, cada ano ela muda completamente diferente, e a criança, principalmente as menorzinhas, tem muita repetição com o processo. Quem aqui que está ouvindo a gente, Galinha Pintadinha, quantas vezes você ouviu o vídeo da galinha, porque a filha vai repetindo. E a filha vai pedir para você contar aquela história. Pai, conta essa história para mim, conta essa história para mim. E a gente pensou que a criança poderia ter autonomia desse processo. Uma Alexa fala, Alexa, conta essa história para mim. Até porque umas coisas mais legais em casa são as smart speakers para criança. Sim. Porque a primeira linguagem que a criança aprende não é escrita e leitura, é a voz. É a voz, sim. É a voz. Mas não tem smart speaker suficiente no Brasil, por exemplo. Você não tem smart speakers, seria as Alexas, Google, qualquer outra similar aí no mercado. Você não tem isso disponível. E se eu botasse isso no celular do pai, toda hora ela vai pedir pro pai pegar o celular dele e não ia funcionar. Mas a gente testou e funciona perfeitamente, mesmo com os dados dos nomes variáveis, ela consegue falar, enfim, tá bem desenvolvidas as tecnologias para voz, até em português hoje em dia. Fantástico. Sim. Mas se eu tivesse, por exemplo, se o nosso mercado hoje principal fosse os Estados Unidos, absolutamente eu teria áudio personalizado. Lá acho que é legal. Mandatório, né? Não sei quanto que você pode falar de números, né? Mas você falou de produção, né? Preço médio dos produtos. E hoje o faturamento anual, você pode compartilhar com a gente? É algo que você está público? Esse ano a gente vai fechar um pouquinho mais de 25 milhões.
de faturamento. É um ano que a gente está estabelecendo um caminho de entrada de escola, então tem uma captura, uma parte desse valor, e esse faturamento tudo leva a crer que em 23 ele dobra. Porque, se eu entendi bem, você tinha o plano de entrar em escolas, veio a pandemia e acabou te segurando um pouco. Foi. Né? Mas até porque as crianças não ficaram em escola. Sim. Não, Você tá falando, e quando a gente lida escolas, muita gente vai lembrar que ano passado voltou a escola privada. sim. 85% do mercado brasileiro de educação infantil não é privado, é público. Exato, é público ainda. Público. E aí você entra via licitação, que você ajuda no direcionamento, porque é um produto totalmente diferenciado, né? A gente usa distribuidores do mercado que apresentam isso para Secretarias de Educações, a parte educacional. Aham. A gente é muito único, e aí tem umas coisas que, por exemplo, 2020 tem um negócio que chama BNCC, não sei se vocês já ouviram disso. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Ela basicamente, ela atualizou em 2020 para educação básica e média. Tem 600 páginas. Um dia eu pedi para uma educadora que trabalha com a gente, a Cláudia Onofre, falei, Cláudia, me resume 600 páginas, eu sou vendedor, em uma frase. Ela falou assim, a criança e o adolescente vira protagonista do seu aprendizado. É basicamente isso que a BNCC pede, de várias formas possíveis. Ela trouxe várias diretrizes novas, por exemplo. Dentro da educação financeira é obrigatório dentro da matemática hoje em dia. Socioemocional é uma área que você tem que aprender nas áreas do conhecimento, ensino e educação socioemocional. Tá. Então, tem várias coisas que a gente é nativo pra gente. Uhum. E aí, eu acho que, passada a pandemia, que a gente primeiro, o impacto na educação infantil é bizarro. Sim. Imagino. A gente tem muita coisa para correr atrás, até porque se a gente teve impacto no mercado de trabalho, crianças em fase de alfabetização ficaram 2 anos sem escola no Brasil. E criança, ela aprende pelo exemplo, ela aprende. Não funcionou online. Uhum. Não foi aqui no Brasil, não funcionou no mundo. Na Finlândia, coisas legais. Não funcionou no mundo, educação infantil. Porque a criança, numa tela, quando você não tá vendo a criança, ela aprende tudo pelo exemplo. Uhum. Quando você manda pra escolinha, ela tira a fralda, pelo exemplo, do amiguinho. Sim. Tem N coisas que acontece aí. E aí, quando a gente lida isso traz isso para a educação, a gente olha coisas, por exemplo, ser físico digital, é o que a gente chama de híbrido, funciona pra caramba para a educação infantil, muito, muito. E as escolas públicas, por exemplo, tiveram compras de muitos tablets durante a pandemia. E não tem conteúdo adequado. Uhum. Então a gente tem coisas muito legais hoje de profundidade de mercado aí para conseguir acessar. Então quando a gente mostra, é uma coisa hoje que a gente tá navegando bem, termina sendo 100 mil alunos. E tá bem feliz com esse número. E o ano que vem a expectativa é crescer bastante com isso. Bacana. E também no privado. Também tem boas parcerias de distribuição no privado, até porque o mercado privado é um mercado, de alguma forma, ocupado por grandes players de educação. As empresas aí de conteúdo, sistemas didáticos ou mesmo de literatura também. Então a gente vem fazendo parcerias com essas empresas para lançar conteúdos específicos, enfim. Bacana. Então, 2022 para 2023 você deve dobrar. Quais são os grandes desafios que você tem para continuar esse crescimento, André, no negócio? Primeiro, agora a gente está entendendo o caminho educacional de entrada em mercado, porque a gente ficou esses 2 anos no stand-by no que a gente planejou, mas em questão de produto, ele já estava bem planejado, está bem desenvolvido. O mercado B2C pra gente é um mercado que a gente acredita, inclusive com escolas, eu retroalimento ele melhor. Então a gente sempre acreditou que o B2C, o B2B2C, mais pais me conheçam aqui, melhora a minha aquisição no B2C. E essa é um pouco da tese que a gente acredita nos 2 próximos anos, aí que a gente vai ter pela frente, mas acho que um desafio agora, e a gente teve uma evidência, a gente fez agora a gente teve uma entrega a uma prefeitura ainda pequena lá de Jandaia do Sul do Paraná, feedbacks, os fotos e os vídeos que a gente recebeu das crianças fazendo os livros, recebendo e aplicando até atividades posteriores a esses livros nas emoções, por exemplo, tem sido fantástico. A gente já sabe do impacto em casa, mas na escola você tem a tutoria do professor, né? Então isso muda bastante o jogo. Fantástico. É o que a gente acredita bastante, então a gente tem bastante coisa que acontecer. Mas no final a gente fala que o universo das crianças, as mesmas 40 milhões de crianças que eu tenho no B2C, eu tenho no B2B2C. Eu tenho que chegar em mais crianças. Meu desafio é esse. E hoje já são 1 milhão de livros. Né? Você tem ideia do número de crianças que foram impactadas? Quando fala 1 milhão de crianças, 1 milhão de livros, eu estou falando mais ou menos umas 700 mil crianças mais ou menos impactadas. Legal. Bastante criança. É porque tem pai que compra 3. Tem. Né? Assinatura. Ou mãe, na verdade, né? Então, ou mãe. Mas assim... Mães, absolutamente, até pela cultura de educacional em casa, mães, tias e avós São compram mais que os pais. Imagina. Disparado, imagina. E a recorrência, quando que entrou?
Não, porque eu imagino que a recorrência para você seja algo bastante relevante do ponto de vista financeiro, não? Ela acontece, no meu caso, após a experiência de degustação. Então, a pessoa tem que comprar a gente primeiro na loja, a gente oferta uma experiência, ela entende o que é o produto. Por isso que a gente acha que com escola isso cresce bastante. Porque a pessoa já vai ter conhecido. Porque eu chegar hoje para a família e falar assim, você vai comprar isso, vai pagar todo mês, ele não entendeu o produto ainda. Se ele nunca comprou isso, nunca viu a gente, não é tão simples. Ele entende, nossa, que legal. Então a gente entende que após a degustação isso funciona mais. Na degustação eu falo, primeira experiência que você teve de presente, você falou, sua esposa comprou pra Estela, você achou legal. E aí você entende que você pode ter isso todo mês pra sua filha, isso funciona melhor. Né? Sempre a recorrência é muito boa pra empresa, mas não é nosso modelo direto no B2C, porque tem essa coisa do hábito. Entendendo que escola também é recorrente, né? Escola a gente tá falando de adoções. Adoções. A criança cresce, sai do primeiro ano, vai pro segundo ano, outras 1000 crianças vêm pro primeiro ano, certo? Sim, bacana. Isso é infinito, basicamente, né? E até você estava comentando um negócio no início, que a criança, muitas vezes, ela não se via, ou ela se via de uma forma diferente na história do que os pais veem. O primeiro que a Estela ganhou, né? Ela não se viu. Ela tinha, acho que, 3 ou 4 aninhos, né? E eu lembro que eu fiquei, talvez, mais maravilhado que ela, que eu ficava lá contando e tudo mais. E eu falava, mas quem que parece esse daqui? Ela não pegou. Ela não participou da configuração? Não, foi presente. Tá. Muita coisa presente. no primeiro acesso da família não participa. Tudo que a maior dica que eu dou, faça com suas crianças, absolutamente. Tá. Que já é uma experiência, né? Não importa a idade. Essa idade de 3, 4 anos, que é bastante lúdico o mundo. Sim. Se ela fizer, e você nem contou que existe o físico, ela só brincou, viu online e receber, ela vai ter uma noção como se você estivesse transformando de fato, de alguma forma, que ela nem sabe como, do digital pro físico. Como a gente tinha no passado, vou bem mais no passado aqui, a gente dá uma de velho. O fax, a gente fala, como esse negócio funciona? Você manda, sai do outro lado. Tipo, pra criança não é diferente. Vamos lá. Tô falando, no momento que a gente nem entendia tecnologias no passado, muita gente que tá ouvindo a gente nem sabe o que é fax. Mas é a mágica acontecer. É a mágica acontecer. É mostrar pra ela a mágica acontecer. Fantástico. Não, cara, muito, muito bacana. Fiquei sabendo que você também é São Paulino. Vão entrar os times aí? Vamos agora assunto, a gente tá na Copa. Falar da Copa? Mas ainda dentro da questão. Eu sou brasileiro esse mês aqui. Eu não estou São Paulino, eu estou feliz. Olha, só porque você é palmeirense, é o único que tá feliz nessa mesa aqui. Eu queria saber qual seria o enredo, né? Que você ia trazer ali. Olha a provocação. Depois ele fala que provoca, viu, André? Uma coisa legal, curiosidade. Quando a gente lançou a empresa, todas as empresas de conteúdo vinham buscar a gente. E a gente entendia que a gente precisava ter alguns lançamentos. E a gente pensou numa ideia em 2017, falando as coisas que dão certo ou erradas, que isso não deu certo. Que era dos times de futebol. A gente trouxe todos os times de futebol. Pra plataforma. A gente tem alguns aí na plataforma hoje em dia ainda. A gente trouxe os 12 grandes. A gente lançou Flamengo e Corinthians primeiro. E qual que foi a nossa tese? Pensando em aquisição de cliente. E foi uma ideia nossa lá dentro de casa. A gente falou assim, absolutamente você, nas suas redes sociais, você só curte a página do Palmeiras. Não faz sentido de você curtir do Corinthians e outras redes. Perfeito. Então, eu sei que você é corintiano. E eu sei que você é palmeirense. E eu sei que você tem filho. Eu vou te ofertar uma coisa. Sabe o que não funcionou? Que o esporte não é um esporte de conteúdo. O futebol não é um esporte de conteúdo. É um esporte de emoção. Ele não é atrelado ao conteúdo. Os pais não compram produtos de conteúdo. Os pais compram produtos de emoção. Camiseta que você se sente. Sim. E aí, teve um cara que eu fui conversar depois de um tempo, o David, que foi presidente da Disney, e falou, André, você não vai vender tudo que você imagina. E eu brinquei, né, tendo uma reunião, a gente vendeu o Corinthians, lançou o Corinthians primeiro, eu sou São Paulino, eu falei assim, mais capitalista, antes de ser São Paulino, eu falei, se vender mais Corinthians que o Turma da Mônica, eu vou no estádio, porque meu sócio quer. Não chegou nem perto da Turma da Mônica. Mas pela tese fazia todo sentido a aquisição, mas não é um esporte de conteúdo, é um esporte de emoção. Fantástico. Eu tenho dúvidas, mas elas podem não ser publicáveis. Opa! Aí fica naquela, né? Se o editor corta ou não. Mas vamos lá, aproveita. Né? Vendeu alguma revista do Botafogo? Vendeu. Mas, e quem ganhou? Corinthians ou Flamengo da primeira? O Corinthians vendeu mais que o Flamengo. O Guarani foi considerado time grande? Nem Guarani, nem a Ponte Preta estavam na plataforma. Melhor resposta. Bom. Recado pra um monte de gente aqui, né? A gente vai quebrar a empresa. Acho que quebrou o podcast. O pessoal aqui é bugrino.
Os Nem fundadores do- são tal. brasileiros. Mas tem não foi- menguista roxo Não aí. foi uma decisão nossa de não continuar a coleção. Acho que o Guarani, na época, e Ponte Preta chegaram a procurar, fomos procurar. Outros times do Brasil vieram falar com a gente, mas a gente decidiu não continuar o investimento nessa categoria de conteúdo, porque não é um negócio que a gente entendia que daria o retorno que a gente imaginava. Sim. A gente entendeu que o cara não vai funcionar. Vou ter... É. E ela não trabalha de fazer uma história do mesmo jeito que eu vou ter uma outra história de emoções, que tem uma profundidade muito maior. Um desejo muito maior, seja escola ou seja na recorrência com a família, do que o produto presente de time. Mas era legal. Bom. Quem mais comprava, na curiosidade dos times, eram os tios. Os tios. Ah, sim. Porque tá querendo, às vezes, mudar o time É. do sobrinho, enfim. Os tios compravam mais produto que os pais, inclusive. Agora, é interessante porque, assim, falando, né, de digital e conteúdo e tal, que você tá comentando aí, você pega os álbuns de figurinha da Copa, né? Cara, é impressionante, né? Assim, é uma experiência coletiva, é uma experiência física, né? Atrelada ao esporte. Mas também é um produto de emoção, De emoção. em massa. Porque todo mundo vai atrás. É um produto da Panini, Uhum. que é uma editora grande italiana no Brasil. Já tive a oportunidade de lá ver como fazem a figurinha, é bem legal. Eles são grandes parceiros da Turma da Mônica. A Panini, Sim. na verdade, é um dos maiores parceiros de quadrinhos do Brasil, aí, das grandes empresas de conteúdo. Mas ele é um conteúdo, é um livro que vende absurdamente, mas ele é uma coisa de emoção, né? E não é barato, é caro, é muito caro. Sim. Mas é uma coisa de emoção, não é Uhum. relacionado com conteúdo. Uhum. E é coletivo, não tô trocando, o meu amiguinho tem, enfim, você vê a febre. Minha filha tá com 10 anos, é a Copa que ela tá curtindo, ela completou. Esse ano foi legal eu fazer ela completar, mas, cara, ela queria trocar nos shoppings, enfim. Mas essa coisa não é conteúdo, não é uma coisa que você vai parar e ler. Nossa, qual é a história do clube? Mesmo Aham. a gente pode ver. Sim. Não é uma coisa que... É pontual. Agora, André, voltando à questão do negócio, hein? Desculpa. Não, vai. Você entrou, né, de uma forma inovadora, trazendo um produto inovador, né, um produto de experiência, um produto no mercado tradicional. Como é que as empresas estabelecidas ali, né, que aí são várias, né, empresas que atuam nessa questão de livro infantil, viram a sua empresa? E como é que, enfim, foi esse relacionamento e o que você compartilha de lidar com esses concorrentes, né, e sendo você ali uma empresa inovadora, né? As editoras tradicionais, vou falar assim, a gente conhece bastante delas, até pelas feiras que a gente participou, tem admiração por algumas delas, mas viam a gente mais como curiosidade. E não acreditavam, talvez. Não, e olhava a gente como uma empresa de tecnologia, não olhava como concorrente deles. Então é errado falar assim, mas não olha como diretamente. Tanto que em educacional, quando a gente entra, a gente nem percebeu esse movimento, a gente chega nas escolas. Olha a gente como uma coisa diferente, isso aqui vai funcionar, e a gente prova. Por exemplo, tem uma pesquisa na Inglaterra que saiu acho, em 18, 19, que ela coloca que produtos personalizados na primeira infância geram mais identificação. E ela fez um teste com livros, uma empresa inglesa que faz umas coisas legais de livros personalizados, falou que a criança aprende 3 vezes mais quando ela se identifica com o conteúdo. Uau. E é uma tese bastante simples de entender. Se eu apertar o livro que você mais gostou, Claro. você vai lembrar dele porque você se identificou com ele. Uhum. Imagina uma criança. Sim. Então, na prática, a gente também faz conteúdo, mas o que a gente entendeu, era mais curiosidade. Nossa, você faz 1 a 1? Porque as editoras tradicionais, elas terceirizam a venda e terceirizavam a produção para alguém. Então, vai lá, vou fazer a biografia do André. Pode. Legal, vai vender muito, vou vender 10 mil. Vou lá e produzo os 10 mil livros para vender. É essa a lógica do mercado. Uhum. E aí eu vou numa livraria, no mercado tradicional, e terceirizo para alguém vender. E se vender 10 mil é muita coisa que você vende. No mercado brasileiro, 10 mil unidades de um livro de adulto Coisa pra vende caramba. bastante. Uhum. Bastante. Muito legal, muito legal. É que essas questões até, André, eu te pergunto pelo seguinte, né, Waldini? A Superlógica atende prioritariamente as empresas que administram condomínios, né? E aí a gente sempre tenta traçar algum paralelo, né, com outro mercado para ser um benchmark. E, cara, o teu negócio no mercado tradicional é muito inovador, né? E o próprio mercado não criou, né? Quer dizer, veio uma empresa de fora com uma visão de tecnologia, com uma visão de experiência, né? E fez o negócio acontecer, Mas né? mesmo depois de 6 anos, os concorrentes que tentaram no Brasil entrar com a gente não foram do mercado editorial, foram do mercado de tecnologia. Tá. Absolutamente não foi editorial. Não foi. Nem as empresas educacionais. Não, mas um negócio interessante que você comentou, né, e até você explorou em vários pontos aqui, é o seguinte, você sempre leva pro teu cliente, né, que é a criança, né? Sempre. Esse mantra de sempre olhar pra criança, e pra gente é um exercício porque
É aquele de você voltar a ser criança, tentar entender a criança. Não é uma coisa assim, toda empresa fala assim, pensa no seu cliente. Pra gente era tão necessário, e fazer esse olhar sempre fez a gente fazer coisas que o mercado não viu. Legal. E o que deu errado na hora que você cria algum produto, alguma variação, alguma iniciativa, porque você não pensou olhando no teu cliente? A grande coisa que, não é que não deu errado, mas de aprendizado nosso, foi essa coisa de o meu mercado não estava disponível. Então, pra gente é um negócio que assim, toda criança que vê isso, de fato, a gente vê experiência de ir na escola agora ou na família, fica maluca. E a gente falou, putz, isso aqui eu vou vender 40 milhões, 30 milhões em 2 anos. Não é verdade. Porque não está preparado o mercado não sabe comprar aquilo, não quer comprar aquilo. Enfim, ter esse desafio de sempre você ter que formar um mercado que você acessa, essa foi a grande frustração nossa. Talvez, quando a gente pensou na empresa, a gente, empreendedores já experientes, eu consegui olhar o mercado. Eu sabia o mercado endereçável, eu sabia tudo. Mas a gente não sabia o tamanho do mercado no sentido de hábito, a profundidade. Que é uma coisa que eu vejo muito empreendedor hoje em dia, e foi o grande aprendizado da história, é isso. Não é só saber o tamanho do mercado endereçável, você vai... Você sabe a profundidade, de fato, do mercado? Se o mercado está preparado para comprar aquele seu produto? E tem coisa que não tá. E se você tem energia suficiente... Seja, pode ser com vocês, pode ser com a gente. Sim. Tem, às vezes, que o mercado você tem a melhor solução, ou tá fora do time. E nem era coisa, a gente nem tá fora do time. Nós só não tem hábito de compra. Sim. E criar esse hábito é um desafio. Que é necessário, é absolutamente necessário. É absolutamente transformador quando acontece. Sim. Mas não existe. Hoje o pai, no geral, terceiriza educação para as escolas. Não importa a classe social. No Brasil é isso que acontece. Né? Você tem ideia de algum índice de leitura no Brasil? Até para talvez corrobore, inclusive, com esse aspecto. Tem uma pesquisa no Instituto Pro Livro, que fez em 2018. Eles não atualizaram durante a pandemia, pelo menos eu não vi. Acho, até porque eles faziam cada 2 anos. Que quando saiu em vários jornais. Deve estar próximo, eu vou até olhar se estão lançando. Mas tinha um número assustador em 2018. 40% dos brasileiros de fase adulta nunca leram um livro completo na vida. Uau! É muito. Eu não tô falando ler um resumo. Nunca leram um livro completo. Nunca pararam de ler um livro de começo ao fim. Cara, e essa é a realidade. Então, porque assim, se 85% das crianças estão em escola pública, criança de escola pública, por exemplo, não tem o livro de propriedade. O livro tá na biblioteca, você devolve. Hoje eu vim de escola pública. Eu não tinha livro disponível em casa. Hoje minha filha tem 200 livros disponíveis, graças a Deus tem lá disponível para ela. Mas essa não é a realidade do Brasil. É verdade. Então você começa... Sua família não lê, seus pais não leem, as crianças não lê, você vai ser um adulto que não lê, enfim. E esse círculo vai continuar acontecendo. Né? Bacana. André, ainda dentro de visão aí de futuro, né? Qual que é o sonho grande do André, dos sócios, para esse negócio? Eu acho assim, a gente teve alguns sonhos grandes. Primeiro, provar que a gente conseguia transformar qualquer conteúdo era um sonho nosso. Esse a gente está bastante feliz, a gente acha que a gente conseguiu fazer coisas muito legais e tem muita coisa a fazer, mas a gente conquistou isso. O nosso maior desafio hoje, eu acho que está nesse universo das 40 milhões de crianças, chegar em mais crianças. Eu acho que a escola vai possibilitar isso. Quando eu olho para isso, eu olho que a tecnologia, o conteúdo que a gente criou, a forma que a gente criou, muda a forma que as pessoas vão fazer conteúdos daqui para frente. Seja pela gente, seja por outras empresas. Quando eu olho o mercado educacional, eu fui em feiras recentes educacionais, você tem toda uma divulgação das empresas educacionais falando assim, o aluno é protagonista, eu faço uma medição do gap do aprendizado. E a realidade é que isso não é entregado, isso hoje em dia. Isso tem muita coisa, iniciativas começando. Então eu acho que essa coisa de pensar no aluno como um indivíduo único que vai ter a sua jornada de aprendizado, talvez seja o grande sonho grande que a gente vai conseguir deixar de legado no mercado. Se isso acontecer um momento com a gente, de ter 1 milhão de alunos naquele momento, eu consigo transformar o mercado educacional. Consigo fazer que as empresas educacionais olhem cada criança como única. Porque isso não é uma premissa minha, não é que eu estou falando que isso é bom. Todos os maiores educadores do mundo falam que esse é o caminho. Que o professor passa a ser facilitador do processo. Para ser isso, hoje o grande protagonista ainda da educação, e vai continuar sendo Bolsonaro, é o professor. Ele precisa ter ferramentas, conteúdos que ajudem ele a fazer a criança ser protagonista. E a gente consegue isso. Fantástico. E talvez a nossa tecnologia, as formas que a gente fez, e mostra fazer com processos 1 a 1 e nunca de alta tiragem, baixa tiragem, cada indivíduo é único, vai mudar a indústria no futuro. Fantástico. Esse talvez seja o sonho grande. Parabéns, legal. Cara. Muito legal. Muito legal mesmo. E eu vim desse mercado educacional, isso daí é realmente algo que é preconizado, mas dificílimo de ser entregue. Imagino. Né? E a mensagem de venda, enfim. Exato, mas
E fazendo isso na primeira infância, né, talvez Você vai abra formando. portas até Exato. para o que vem depois. Exato. Né? Porque tem várias premissas educacionais que falam assim, pelo menos pra gente mais jovens, adultos, que o aprendizado ele passa a ser mais contínuo. Né? O tal famoso que você não vai ter mais só um ciclo de aprendizado, você sempre está se atualizando, se formando. Isso, absolutamente, são plataformas, ferramentas, conteúdos disponíveis. E isso na primeira infância, ou no ensino médio, ainda continua muito tradicional, continua da forma que a gente fazia. Exatamente a mesma forma. Então, quando você traz coisas diferentes, e a gente vê, entrando na escola agora, a forma que as crianças vão mexendo. Por exemplo, sua filha, a Sarah está com quantos anos? 7. 7. Todo ano você leva o seu material da sua filha para a escola, seja material escolar ou os livros com o nomezinho dela. O livro não tem o nomezinho, o livro é dela. Não tem nome. Ela que fez. Fantástico. Exato. E aí o livro começa antes de chegar. Sim. O projeto pedagógico começa antes. Então ela começa com ferramentas digitais, ela vai criar um negócio que é dela, já começa uma coisa mais maker. Várias premissas educacionais que estão estabelecidas aqui. Sim. E aí não é só nosso, isso daqui pode ser no livro didático. O exemplo da 2 frutas específicas por região, Exato. o exemplo mais simples do mundo. É para acontecer em qualquer conteúdo. Não acontece hoje por trava da indústria de processo. E não era para ser. Se é o melhor para criança ou para adolescente, vamos fazer dessa forma. Muito legal. Muito bom. Fantástico. Eu tenho ainda mais uma última que eu queria vamos lá. explorar. Porque essa questão de você conseguir fatiar o processo para entregar a experiência, né, única, inclusive, você trouxe de algum lugar, você viu fazendo, cara, por que não é? Ou o que você tem visto que talvez você tendo aberto essa porta, você já viu, putz, alguém chegou para você, eu me inspirei em você e tô ofertando isso pro meu cliente. Aconteceu? Eu vi coisas dessa forma única muito mais lá fora do que aqui. Uhum. Hoje, depois de 6 anos, você começa a ver em nível de serviço, por exemplo, quando a gente olha para um banco hoje, coisas que, principalmente digitais, que estão cada dia mais específicas. A indústria do game, ela absolutamente ela é uma experiência de cada um única. Sim. Eu vejo hoje os produtos de consumo e os serviços, qualquer tipo de serviço de vocês, a empresa, bancários, qualquer coisa, caminha para um lado muito mais, vamos falar assim, do personalizado. Hoje ela vai sair do padrão, vai para coisas personalizadas, customizadas, que vai ser o meio, e vai para coisas individualizadas que a gente faz. Tá. E eu acredito que quase toda a indústria daqui a uns anos vai se mover para isso. Porque é onde você vai ter valor percebido. Porque senão é preço. Sim. Não é à toa que você vê, por exemplo, né? A gente tá na Black Friday essa semana. Exato. Black Friday absolutamente é uma disputa de preço em produtos padrões. É o mesmo produto em 100 marketplaces diferentes que você disputa no preço. Quem tá ganhando dinheiro? Sim. Então essa coisa de fidelidade para os marketplaces é preço. Não tem valor percebido. Né? Então se eles não fizerem coisas específicas dos produtos no seu serviço, nunca vai gerar valor. Você vê um movimento, por exemplo, né, quando a Nike vai personalizar um tênis, né? Quando você, por exemplo, vê nos Estados Unidos a Apple, que você pode, na hora que você está comprando no site dela, mandar gravar o seu nome Personalizado no... Cara, então caminha para isso. E daqui a pouco ela vai fazer o seu fone de ouvido individualizado pro seu formato de ouvido. Vai chegando nisso. A Nike é talvez o melhor exemplo de consumo hoje. Como ela tá mudando a indústria de tênis. Cara, você tá falando de tênis que voltaram a ser um valor... Tem um mercado de revenda, uma coisa impressionante. Mas ela cria edições únicas, 10, 100, por país, por região. Cara, você pensa, isso era impossível 20 anos atrás. Sim. E ela caminha ela vai chegar, já chega hoje, num nível individualizado. E a Nike. O caminho é esse. Uma marca absolutamente de luxo, de consumo, enfim, Sim. desejo. Personalização do serviço, a individualização de fato. Ele sai do padrão, vai pro personalizado e vai acabar caindo no individualizado. Quando chegar no individualizado, ele é seu. E aí você tem um nível de fidelidade absurdo. Perfeito. O duro é sustentar, né? Toda essa cadeia aí, né? O custo não é produção, o custo é aquisição. É aquisição. Tá no hábito. Isso tá no hábito e a questão toda é o valor. É a percepção de valor que você entrega. Mas quando você fala de serviço, né? Sim. Aí você envolve a questão de... você comentou um pouco da logística, né? De todo o formato do teu negócio, mas no final, desde a digitalização, passando pela impressão, é tudo digitalizado. Mas lá no final, tem uma mão de obra... que é o manuseio ali na hora de você produzir. Você tem 1000 livros prontos, você vai sair, você botar numa embalagem com a etiqueta de envio, mas tem custos que às vezes fica mais barato. Por exemplo, toda a indústria dos produtos padronizados,
ela lida com logística reversa. Mandei uma TV e o cara não gostou, precisa voltar. Isso é muito caro. Principalmente quando a logística num país não está bem desenvolvida. Quando você fala de individualizado, seja no nível físico como é nosso digital, ele é único, você transforma. Acontece com a gente, eu mandei um livro errado para Estela, mandei da Letícia para Estela. Acontece muito pouco. Mas eu vou falar, me perdoa, a gente errou, dou esse livro para outra criança na biblioteca e eu tô te mandando um livro agora. Não precisa mandar voltar pra gente, não faz sentido. Até Entendeu? nisso você tem experiência, né? E é isso, você muda a cadeia de custo também, entendeu? Completamente. O problema quando eu falo individualizado não está no custo de produção de nada. Está no custo de hábito e de aquisição. Mas quando acontece, o nível de satisfação, exemplo, educação, você falou de educação, a gente está falando de educação, quando você fala de infantil ao fundamental 1, são quase 14 anos de recorrência. Sim, é isso mesmo. Fantástico. E é obrigatório. É obrigatório, ponto. Não é opção. Então, se você fizer um bom serviço, você tem aquele cliente para sempre. Sim. No mínimo 14 anos. E entrando novos, enfim, é um espetáculo. Mas é diferente do mercado de vocês também. Você tem gente que... Então, quando você pensar em individualizado, pensar no cliente, conseguir trazer produtos e serviços para cá, como se fosse uma régua, cada vez mais a fidelidade para mim aumenta e o valor percebido aumenta muito. Fantástico. Muito bom. Isso aí. Cara, não tem nada a ver, né, com o nosso negócio principal, mas quanto aprendizado aqui, né, cara? Não, tem muito aprendizado Poxa. aqui. É um espetáculo. Cara, obrigado demais por ter vindo aqui, ter compartilhado toda essa história, né? A minha admiração profunda pelo que você faz, né? Legal, obrigado. É brilhante aquilo que você estimula nas crianças. Levar isso pro mundo é fantástico, cara. E fazer muito, né, pelo Brasil, né? Obrigado pelo convite e é um orgulho representando aqui meu time, meu sócio e até minha filha, tipo, essa coisa que eu falei no começo, acho que uma coisa mais orgulhando da história é uma empresa que minha filha curte muito, né? Então, é uma empresa que é fácil contar pros outros o que a gente faz, não é tão difícil, é fácil mostrar, enfim, então tem sido uma jornada bem bacana. O desafio agora é chegar em mais crianças nesse universo do Brasil e em breve no mundo. Show. Isso aí vai chegar, tenho Com certeza certeza que vai chegar. Parabéns. Todo o sucesso do mundo para você. Obrigado. Show. Maravilha. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ativa aí o sininho que toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. E é claro, se você conhece outro empreendedor com uma história tão bacana quanto a do André Campelo, deixa o nome dele nos comentários que a gente vai buscar a pessoa e trazer ele aqui para a bancada, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. André.